Bom dia, boa tarde. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai eterno, nos abençoa nesse estudo da lição número 13, que possamos ter cada vez mais entendimento e sabedoria sobre os seus assuntos. Abençoa aqueles que escutarem também e assistirem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Hoje é a lição número 13. Vou compartilhar. Tá dando para ver? Aham, sim. Então, Qual o título? Ah, agora deu o título. o juízo, lição número 13. Então, vamos. Posso ler? Quer ler o texto? Uhum. Tá. O fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. E Paulo confirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, Romanos 14:10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critério ele estará fundamentado? Quem é o juiz? E como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde, nós vamos ver as respostas dessas perguntas. Isso mesmo. Para onde foi Jesus após sua ascensão? A Bíblia nos revela para onde ele foi. Ele foi para um lugar muito especial que o livro de Hebreus também nos conta, e o livro de Apocalipse também. Então vamos ver capítulo 8, verso 1 e 2 de Hebreus. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Isso mesmo. Então, Deus tem um tabernáculo construído no céu, que o próprio Deus construiu, e não fomos nós, né? Hebreus 9, verso 24 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o que as Escrituras estão dizendo, o Novo Testamento está dizendo para nós, que existe um santuário no céu, aonde Jesus está lá ministrando em nosso favor, e aonde ele entrou, para onde ele foi após a sua ressurreição, sua ascensão? Para o santuário. Foi para esse lugar que a Bíblia está apontando que ele foi. Capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. A gente lembra que no santuário terrestre havia uma lâmpada com 7 castiçais, né? Então a gente está vendo aqui essa visão de João, mas com certeza ele está tendo uma visão do céu, do santuário celestial. E no verso 13 ele diz assim: No meio do candeeiro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem é esse homem cingido com aparência de homem? É o próprio Jesus. Ele está no santuário celestial, aonde João teve a visão, as revelações e viu o próprio Jesus lá no tabernáculo, aonde o Senhor erigiu, não o homem. Então, Jesus foi para onde? Foi para o santuário celestial após a sua ascensão ao céu, o Cristo ressurreto. Pergunta 2. Que profecia revela a data de início do juízo? Nós temos aí Daniel, verso 24 e 27.
Diz assim, Daniel 70... oito. Oi? Ah, não. Tá certo, pode continuar. 70 semanas estão determinadas sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Então aqui nós estamos vendo uma profecia que está dentro da profecia das 2.300 tardes de manhã, que é Daniel 14, 8, verso 14. Então, essa é uma profecia de quando o ungido, Jesus, né, seria cortado da terra dos viventes, na sua morte, sua crucifixão. É essa profecia que está se falando. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 70 semanas e 72 semanas, e as praças, circunvalações se reedificarão. Mas em tempos angustiosos, depois das 70 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo, um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações e determinações. Aqui a gente não tem um gráfico agora nesse momento, mas dentro do maior período da Bíblia, dessa profecia, aí nós temos os 2.300 anos. Ele se inicia antes de Cristo em 457, com o decreto ali de Ciro, Artaxerxes e Dario. São esses três decretos nesse período, libertando os judeus do cativeiro e permitindo que eles voltassem a Jerusalém para a reconstrução do templo. Nesse período se inicia a data da contagem desses 2.300 anos. Então, na resposta aqui que a gente tem dessa pergunta, o que a gente tem de verdadeiro aqui? Praticamente tudo é verdadeiro. O período é de 2.300 anos. A profecia ela tem um período de 2.300 anos, e dentro da profecia nós temos outros períodos, né? Os 1.260 anos é um período que está dentro da profecia que precisa ser entendido. Os 1.290 é um período dentro da profecia que precisa ser entendido. Existe um gráfico bem bonito que a gente coloca esses períodos acontecendo. Os 1.335 anos também está dentro do período das 2.300 tardes e manhã, assim como o período das 70 semanas, que dá 490 dias ou anos, até a morte de Jesus na cruz. Do início do ano 457 até a morte de Jesus na cruz, passa-se 490 anos, que é o que está se falando dessa profecia. E a contagem de tempo continua e vai à frente até chegar no ano, né, de 22 de outubro de 1844, que é o fim dessa profecia de 2.300 anos, que é relatado no livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14. Então vamos avançar. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhã? O que vai acontecer no céu e na terra ao findar? Já se findou esse período. Então nós vamos abrir o livro de Apocalipse e entender o que vai acontecer na terra ao fim desse período. Ele já acabou, ele teve um início antes da vinda de Cristo, no ano 457, e depois da morte de Cristo na cruz, ascensão ao céu, muitos períodos também ali se passaram, e em 22 de outubro de 1844, ele terminou esse período. E então, Apocalipse 10, verso 7 a 10, diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi
vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vai, toma o livrinho. Esse livrinho é o livro de Daniel. Para Toma o livro que se acha aberto para da mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, olha que importante aqui, verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos e nações, línguas e reis. Então, o que que essa profecia está dizendo? Que Deus deu a profecia ao livro de Daniel para o profeta Daniel e falou: Daniel, sela as palavras até o tempo do fim. Nós entendemos que o tempo do fim ele termina em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Essa é a marca para o início do tempo do fim. O que é o início do tempo do fim? É o início do período em que pode vir os últimos acontecimentos escatológicos que a Bíblia fala e que o livro de Apocalipse descreve sobre a vinda de Jesus Cristo a essa terra. Esse é o tempo do fim. Então, daqui para frente, esses acontecimentos eles podem ser acelerados à vontade de Deus e acontecer rapidamente, como pode ainda demorar um bom tempo, que é Deus quem vai determinar e decidir o momento certo, conforme a misericórdia dele. E ali diz que ao comer o livrinho de Daniel, ao estudar o livrinho de Daniel, ele seria doce na boca e seria doce na boca. E o que que é esse amargo? A gente sabe que em 22 de outubro de 1844 houve um grande desapontamento. As pessoas se confundiram sobre o que era aquele evento. Alguns acharam que era a volta de Jesus e marcaram uma data, quando na verdade esta data não se tratava da volta de Jesus, e sim de uma atitude no céu em que Jesus saiu de um compartimento santo e entrou no Santíssimo, aonde intercede por nós. Jesus, ele adentrou ao santuário celestial, o Santíssimo, nessa data, e não a sua vinda à terra. Por isso foi considerado um dia chamado Grande Desapontamento. Então a gente entende melhor aqui no livro de Apocalipse o que que é esse livrinho. Agora, capítulo 14 de João 6, verso 7, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma das mensagens angélicas, né? O que que o que que os cristãos precisam fazer? O verso 11 não diz? É necessário que ainda profetizes mais? O que que o verso está dizendo? Olha, não desanime, embora haja o desapontamento. É necessário continuar pregando o evangelho. É isso que é a terceira mensagem angélica em harmonia com o verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Agora, no capítulo 11 de Apocalipse, nós temos outra mensagem, verso 18 e 19. Diz assim: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no céu, no seu santuário.
sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, há um santuário no céu que tem arca, que tem lei, que tem a, a aliança de Deus com as suas normas, com a graça, e o mesmo mobiliário que tinha no santuário terrestre, que foi construído conforme o modelo que foi mostrado a Moisés, né? Então, o que que a gente tem aqui? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo, o seu juízo, é chegada a hora. Então, devemos temer a Deus e dar glórias ao nome dele, respeitá-lo, né? E adorai aquele quem fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar a verdade, jogadas por terra. Isaías 58, verso 12. Diz lá, reparador de brechas e veredas, né? E anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo, apresentando aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, o dia 10 do sétimo mês, dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar a profecia dos 2.300 anos, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Então a gente tem aqui Jesus entrando para ministrar como juiz no santuário celestial. Eu não sei se tem aqui fácil para a gente ver o gráfico, tem um apêndice, um gráfico. Não sei se está aqui fácil. Tá lá para o final. Deixa eu ver se dá para a gente ver. Apêndice 1. Aqui, ó. O santuário era dessa forma. A tenda. E olha o que que a gente tinha no pátio. A gente tinha o pátio, a pia aqui do batismo. Essa aqui, ó, o número 2. O número 3, o altar de sacrifício que ficava aqui. E lá dentro da tenda, nós tínhamos o candeeiro, que é as 7 lâmpadas, o altar de incenso, ó, esse era o altar de incenso. Aqui era a mesa com os pães da proposição, que tinham 12 pães. E aqui na frente, aqui, nós tínhamos o quê? A Arca da Aliança, depois do véu. Aqui tem um véu, ó, o véu aqui, ó, dá para ver o véu. E aqui dentro nós tínhamos a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, olha a lei de Deus. Nós tínhamos a lei de Deus, os anjos, os querubins, e a glória de Deus se manifestava entre os anjos. Tem uma porção de coisas que a gente tem aqui para explicar e aprender, né? Mas vamos ater ao estudo. 26. Aí, continuando o nosso estudo, nós vamos agora para 4. Qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5, verso 22. Pode deixar que eu leio. Tá. Eu, Pai, a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Muito bem. E aqui, verso 7, capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias, o ancião de dias aqui é Deus o Pai, se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos da cabeça como uma pura lã. E
O seu trono era chamado de fogo, tinha chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, olha aqui que o texto está dizendo para nós que há livros no céu, que há um tribunal que vai se assentar no dia do juízo para avaliar tudo o que aconteceu aqui na terra. Olha só. Então vai haver um julgamento. É isso que o texto está nos mostrando. Deus é o comandante desse julgamento, estará na frente dele. Então vamos avançar aqui então. Ao Pai ninguém, mas ao Filho, João, né? João 5, verso. 1 João. É, Ah, não. o É o Evangelho 4? de João. Você leu o Evangelho ou leu o 1 João? É o 4 que você está, né? 5:22. Diz aqui, ó. Ah, ao Pai ninguém julga. Aqui é julga. Aqui vai julga. Ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, o Pai estará no julgamento, mas Jesus confiou Deus o Pai confiou a Jesus Cristo o julgamento nosso, né? Jesus ele é sumo sacerdote, Jesus ele é nosso Salvador, Jesus é juiz, Jesus ele é todas essas coisas. E ele, em determinados momentos, ele vai assumir cada um desses papéis. Além do juízo, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 1:2. Eu vou ler. Tá. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Muito bem. Se alguém pecar, então nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, há, há uma trindade no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um pequeno grupo muito harmonioso. Não há discussão entre eles. Mas Jesus veio à Terra e deu a sua vida por nós. Ele está à frente dessa liderança. Do plano da salvação está à frente Jesus. E é por meio dele que podemos ser salvos. Então nós temos no céu um advogado que nos advoga na frente de quem? Do Pai. Do Pai, na frente de Deus o Pai. O juízo é realizado em três fases. Três fases. Vamos ver aqui, ó. A letra A, investigação, que é o pré-advento, antes da vinda de Jesus. Então tem uma investigação. Teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Daniel 8:14 e 9:24 a 27 nos dá a pista do que é isso que nós estamos falando. É uma profecia enorme, cheia de acontecimentos dentro, que apenas um pequeno estudo como esse não é suficiente entender tudo. Temos que nos aprofundar nela com muito tempo. Então, nós vamos avançar sabendo que há muitos acontecimentos nessa profecia que nós não estamos falando detalhadamente sobre cada função, cada acontecimento e cada ponto histórico que aconteceu desta profecia. Então, a primeira fase é: Jesus está investigando. Que investigação é essa? Nós estamos passando em revista na frente de Deus lá e Deus está falando: olha, esse aqui pode entrar no céu, esse aqui não pode entrar no céu. Deus está nos julgando já hoje na investigação. E o que é agora a B? Comprovação. Nós já estudamos em outras lições o milênio, né? Que está ali em Apocalipse 20, verso 4, e Coríntios, né? Você
Não sei se já tem separado aí. Capítulo 20, verso 4. Diz assim: Vi também tronos, e nestes assentava-se aquele aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, os mártires, né? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão. Viram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que que é? Que está falando do milênio aqui, que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é esse povo? É as pessoas salvas. Quando Jesus vier pela sua segunda vinda, nós já falamos da volta de Jesus aqui nas lições. Ele vai levar para o céu os vivos salvos, os mortos salvos ele vai ressuscitar para passar 1000 anos no céu fazendo o quê? O juízo de comprovação. O que que é esse juízo de comprovação? Nós vamos estar examinando a vida de cada pessoa que não foi e que foi. Isso é o juízo de comprovação. Nós vamos examinar o juízo de Jesus, o juízo de Deus. Nós vamos examinar por que que Deus levou fulano, deixou ciclano. Por que que Deus levou ciclano e deixou fulano? Ou por que que salvou, ou por que que me salvou? Nós vamos estar examinando a vida de todos. De todos nós vamos fazer no juízo de comprovação. Por que esse juízo de comprovação? Deus vai abrir os livros, o livro da vida, que fala a Bíblia, o livro cerimonial e o livro da morte, e nós vamos examinar a vida de todos e vamos ver e comprovar e concordar com o julgamento de Deus, porque estaremos revestidos da incorruptibilidade, num piscar de olhos, como diz Paulo, né? Então aqui nós temos em Coríntios, tem aí Coríntios 1:6? Coríntios capítulo, Peraí, verso 6, capítulo 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Tem aí? Ou não pera sabeis só um que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí, vamos julgar o mundo, é no juízo de comprovação. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo estava falando, né, que as pessoas viviam brigando entre si. Então, falava, vocês ficam aí brigando por picuinhas? Vocês vão julgar o mundo todo com Jesus no juízo de comprovação? Vocês ficam aí brigando por picuinhas? Tem coisas mais importantes para se preocupar, né? É isso que Paulo estava falando nesse texto. Então você vê Paulo falando de um assunto que é do milênio. E a terceira fase no juízo de Deus. Essa é uma fase triste para alguns e alegre para outros, né? Ali em Apocalipse 20, do verso 7 ao 10, nós temos uma visão do que isso vai acontecer. Vai dizer assim, ó. Satanás é solto e derrotado. Esse é o título. Veja, vai até o verso 10 do capítulo, do verso 7 ao 10. Quando, porém, se cumprirem os 1000 anos, então, olha, depois que se cumprir os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ora, que prisão é essa que ele vai estar? Ele vai estar aqui solitário na terra. Os santos vão estar lá, os mortos ímpios vão estar mortos, tanto aqueles vivos vão morrer com a glória de Cristo, vão morrer, e os mortos perdidos vão permanecer na sepultura, e aí ele vai ser solto da prisão depois do milênio, né? Temos apenas 10 minutos depois do milênio. Então, o juízo final ocorre depois do milênio. A pergunta 6, né? E ali Deus dá ali a sentença para cada um, ressuscita os mortos, diz para eles o que eles erraram, desce fogo do céu e queima eles definitivamente, juntamente com Satanás e seus demônios. O que Deus julgará? Julgará as obras, né? As más Eu vou obras. ler Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer o juízo de todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso.
Agora, Deus vai trazer a claridade de todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos os períodos que Deus estabeleceu, durante aquelas 3 fases, Deus está trazendo luz sobre todas as obras. De que modo seremos julgados, né? Apocalipse 12, verso 20, Apocalipse 20, verso 12 diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e ainda o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha inscrito nos livros. Então, Deus tem um anjo que está no nosso lado anotando tudo que fazemos e está pondo nesses livros para o dia do julgamento. Claro que se você se arrepender, ele vai colocar do lado arrependido. E na metáfora que Deus fala, coloca no oceano e não se lembra, não é que Deus não se lembra, porque nós nos lembramos de tudo que fazemos e Deus também, mas ele não se lembra de cobrar de você. Metaforicamente é isso. Não se lembra de cobrar de você, porque está lá escrito que você se arrependeu. Está registrado, né? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Lá em Coríntios, Que eu leio. todos. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem. E agora avançando para 9. O que devemos fazer para sermos aprovados? O que nós devemos fazer para estar lá no céu, para sermos aprovados? Romanos 8, verso 1. Diz assim: Agora já, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, precisamos aceitar Jesus pela fé. A única forma de estarmos lá é aceitando o sacrifício de Jesus na cruz. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Pelos 10 mandamentos. Tiago 2:10 está falando, né? Aquele que tropeça em um só ponto da lei, tropeça em toda a lei. Então, nós seremos julgados com base no caráter de Deus, que é os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20. Chegamos ao fim desse estudo. Apenas 10 minutos a gente tem aqui, mas é um estudo bem arrojado e não dá para falar sobre tudo. Mas ficamos aqui, ó, o compromisso de fé. Deseja obedecer a Deus e aos seus mandamentos? Sim, muito importante, no poder do Espírito Santo. Aceito que Jesus é meu Salvador e o constituo meu advogado pessoal? Sim, sem dúvida. Muito importante, porque quem vai nos defender é Jesus. Vai defender você e eu, porque nos arrependemos dos nossos pecados, que a lei mostra como um espelho aonde estamos falhando, para que sejamos pessoas melhores para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus pela graça unicamente. Unicamente pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, graças a Deus. Já pensou se um ser humano como nós, pecadores, pudesse dar a graça a alguém ou a salvação? Aí nós estaremos perdidos mesmo. Então vamos orar? Você ora, Elisângela? Sim, bondoso Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Venha estar com as pessoas que estudarem junto conosco, o Senhor abençoe a vida deles. No nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, queridos amigos.